Em 30 segundos você fica por dentro das últimas notícias da comunicação. Em 30 segundos começa mais uma edição do Jornal da Comunicação Corporativa, aqui na sua rádio Mega Brasil Online. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Voltamos com um boletim especial diretamente aqui do Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, onde acontece o 17º Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa. Ao final desse primeiro dia, a gente, dentro de instantes, dará início à cerimônia de entrega do Prêmio Personalidade da Comunicação, a sua 16ª edição, o Prêmio Personalidade da Comunicação 2014, que esse ano será entregue à jornalista Miriam Leitão, que está aqui ao meu lado. Miriam, muito obrigado pela sua presença. Para a gente é uma honra tê-la aqui no Congresso e poder homenageá-la. Para mim é uma honra receber um prêmio como esse, e é prêmio de comunicação, quer dizer, personalidade de comunicação. Eu me dedico à comunicação, nós todos, então estou recebendo um prêmio de colegas, então isso é muito emocionante. É um reconhecimento nosso pelo seu trabalho, seu importante trabalho. Miriam, eu queria saber de você, como que foi a sua entrada no mercado, não do jornalismo, mas essa ousadia de começar a comentar economia nas redações em que essa editoria era povoada eminentemente pelo sexo masculino. Como é que foi essa invasão sua e você ganhando pouco a pouco espaço e prestígio? Como é que foi isso? Olha, aqui na verdade a minha geração de jornalistas, a gente entrou e tinha muito pouca mulher, né? Na redação que eu entrei tinha 2 mulheres. E uma foi logo demitida com a recomendação de que não tentasse jornalismo, que não ia dar certo. Fui eu. Que eu não seria boa jornalista. Deveríamos convidar a pessoa. A pessoa que me fez esse epíteto. Mas eu não sou de desistir fácil, é que eles não sabiam disso. Isso estamos falando de quando? Em Vitória? Em Vitória, porque eu comecei o jornalismo, trabalhar em jornal, antes de fazer o curso de comunicação. Eu tinha terminado o 2º grau e eu comprei o jornal para procurar um emprego, porque assim, eu tenho 11 irmãos e meus pais são educadores, e eu fui para Vitória, então, enfim, precisava me sustentar. Eu fui procurar emprego e tinha um anúncio no jornal de emprego, no próprio jornal exigia só o 2º grau. Aí eu tinha passado em primeiro lugar no vestibular, mas não tinha começado ainda a fazer o curso. Aí eu fui lá e fiz o teste e passei. E eu precisei só de 24 horas para saber que eu tinha nascido para ficar em redação, para ficar no jornalismo. Mas aí como é que foi? Porque você teve uma passagem, foi para Brasília, depois veio para São Paulo, teve uma experiência em TV, inclusive, não é isso? Na verdade, assim, a minha vida profissional, eu circulo bastante. O começo da minha vida profissional é bem tumultuada pela ditadura, principalmente, porque eu fui presa e depois fui processada pela universidade, eu tive que fazer novo vestibular. Enfim, foi muita confusão que os jovens nem imaginam o que era aquele começo. Eles tinham que lutar contra o machismo, contra a ditadura, contra tudo e contra todos, para continuar fazendo a carreira. E quando eu fui demitida pela 3ª vez no Espírito Santo por perseguição política, eu achei que já era bastante, era melhor ir para a boca do lobo. Então eu fui para Brasília. Aí, já que vai me enfrentar, vamos enfrentar. Pegar as feras pela unha. E lá eu tive uma vantagem maravilhosa, que eu encontrei Sidney Basílio, um mentor da minha vida. Infelizmente, a gente já o perdeu. É verdade. Mas ele foi meu mentor intelectual. Daí eu vim para São Paulo, achava que precisava fazer uma experiência em São Paulo. Fiquei um tempo aqui, amo essa cidade. Amo a cidade de São Paulo, tem tudo a ver comigo. Essa é coisa workaholic, eu sou assim, igualzinho. Ainda é? Você fica o dia inteiro, trabalha muito? Eu trabalho muito, mas eu gosto também. Gosto bastante, me divirto muito. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e fui pro Rio de Janeiro por acaso. Exatamente depois desse período de televisão, meu período de televisão aqui foi uma delícia, porque eu fui para abrir o vídeo. Você pegou a época do Luiz Fernando Mercadante? Eu fui contratado pelo Luiz Fernando Mercadante, depois ele foi embora e eu fiquei com o Narciso Calili, ou seja, 2 excelentes professores de jornalismo.
e a gente podia aprender brincando. É verdade. Sabe? Porque a gente podia inventar, inovar, fazer coisas diferentes. Por exemplo, teve um dia que eu fui fazer uma entrevista com o Paulo Maluf, todo mundo queria que o Paulo Maluf não falasse. O objetivo era que ele ficasse em silêncio. Então eu fui fazer uma entrevista com ele, eu perguntava e ele respondia outra coisa, aquela mania dele. Aí eu insistia, perguntava mais. Aí eu insistia, perguntava mais. Eu insistia, perguntava. Eu fiquei eu não abandonei a minha pergunta. Na quinta vez que eu fiz, 10ª vez que eu fiz a mesma pergunta, ele ficou em silêncio. E aí o câmera fechou no rosto dele, o zoom. E aí ele foi ficando meio, assim, acuado. E foram 45 segundos. A gente botou no ar 45 segundos. Em televisão isso é impossível. É verdade. Mas o Mercadante quis botar, colocamos no ar e foi um sucesso, porque o chamado Silêncio de Maluf, eles pediam para repetir o silêncio, eles queriam ouvir ele de boca fechada. A gente está falando do programa São Paulo na TV, não? Era São Paulo na TV, aliás, com o Marcon e a Silvia Popovic. E o Caco Barcelos também trabalhava lá, e o Ninho Moraes, que foi o editor dessa reportagem, até hoje, inclusive ele recentemente fez um trabalho sobre os nossos trabalhos da Abril Vídeo, virando trabalho acadêmico, porque foi uma época muito interessante. E ele recuperou essa reportagem, essa entrevista que eu fiz curta com o Maluf, ele mandou uma cópia, uma preciosidade, porque já se perdeu tudo da memória da Abril Vídeo, infelizmente. Fizemos grandes trabalhos e uma coisa experimentalista, sabe? Muito à frente do seu tempo. Aliás, um episódio com o Paulo Maluf no próprio São Paulo na TV, não sei se isso é folclore, talvez agora você possa me esclarecer. É uma passagem dele com o Patrício Bisso, ainda travestido de Olga Del Volga, e ele passa no corredor, encontrou com o Patrício Bisso, e aí não sei se foi o Mercadante, alguém apresentou isso aqui, a nossa sexóloga, a doutora Olga Del Volga, ele, muito prazer em conhecê-la e tal. E o Patrício vestiu literalmente de Olga Del Volga, que era um personagem bem interessante. E o Caco Barcelos, só para relembrar, fez uma reportagem muito interessante no São Paulo na TV sobre o lixão aqui em São Paulo, que foi, acho que inclusive ganhou prêmios, enfim. A Mônica Teixeira, isso. Fiz grandes reportagens, eu me lembro de uma reportagem que ela fez com meninos de rua, em que ela não fazia uma intervenção, ela apenas deixava as crianças falarem, ela ficou segurando o microfone para as crianças falarem dos seus sentimentos. Então foi uma entrevista, foi um programa de chorar do começo ao final, porque era só crianças contando o seu dia a dia. E ela foi de uma delicadeza, que ela foi costurando, ela ficou meses trabalhando isso. A gente fazia coisas incríveis, era uma delícia aquilo. Era bem, como você bem disse, bem experimental mesmo, né? Bem experimental. A gente está conversando com a Miriam Leitão, que recebe hoje, aqui dia 6 de maio, aqui no Centro de Convenções Rebouças, o Prêmio Personalidade da Comunicação, o 16º Prêmio Personalidade da Comunicação. Miriam, naquela época, na Gazeta, você já fazia comentário de economia ou não? Ainda, olha, a gente fazia também um pouco de tudo, né? Eu fiz um pouco de tudo. Por exemplo, lá em Brasília, eu fiz muito política externa. Depois eu fiz 1 ano de política, quando já estava acabando ali a ditadura, eu cobri o Congresso. Mas eu passei 5 anos cobrindo a política externa. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu fui para Veja inicialmente, e também fazendo política. E aí, quando eu fui para Abril Vídeo, eu já comecei a fazer mais matérias de economia. Né? Passei um período, inclusive, fazendo com o Luiz Nassif, um programa. Sim, Luiz Nassif foi meu chefe de editoria no JT. Pois aprendi muito com ele. E, enfim, foi assim... Aí quando eu fui para... um período que eu estava no Espírito Santo, eu já tinha ido para a economia, né? O Quartinho de Moraes também me chamou para ser correspondente da Visão. Lembra da Visão? Lembro, claro. Não sei se você lembra da Visão. Não, lembro, sim. A gente não pode mais perguntar essas coisas. Eu não posso perguntar essas coisas para ninguém, porque ninguém mais se lembra de nada do que eu lembro. Aí... Não somos memórias vivas ainda, digamos. Aí a Visão era uma revista de economia, né? Isso. E aí eu comecei a trabalhar com ele também e fazia economia no Espírito Santo, né? Meu último emprego lá foi em economia. Bom, aí quando eu vim para São Paulo, aí eu fiquei 1 ano fazendo economia, política, mas depois eu voltei, na Abril Vídeo eu comecei a fazer mais matérias de economia. E fui naturalmente para economia. Quer dizer, eu tenho uma cabeça política, sempre vou estar olhando para a política, mas essa passagem para o jornalismo político foi só para solidificar minha opção pela economia. Porque assim eu consigo saber também como é que se dão
como é que acontece a política, né? Porque tem uma conexão muito grande. De todo modo, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? E aí começou quer dizer, estava no final do governo militar, foi um período de escalada inflacionária. Então, naturalmente, eu quis ir para onde estava pegando fogo, porque o jornalismo econômico passou a ser muito necessário. Porque você tinha que explicar o dia a dia, explicar as mudanças, explicar como se defender daquela inflação. Quando acabou a ditadura militar, tinha 300% de inflação, mas era indexada, ou seja, ela já tinha encomendado novas mudanças. O país estava quebrado, era uma terra arrasada. Quando acabou a ditadura, terra arrasada na economia. Então, eu fiquei naturalmente na economia e fui para o Rio e fiquei lá, levada por Marcos Sá Correia, e lá fiquei no Jornal do Brasil como editora de economia muito tempo, e fui fazer coluna também, chamada pelo Marcos para fazer coluna e era editora ao mesmo tempo. Então eu fiquei dedicada à economia, porque nessa época foi a época dos planos econômicos, então você tinha que trabalhar muito. Aí os jornalistas, então, foi quando essa gente bronzeada teve que mostrar seu valor, sabe? Porque a gente tinha que explicar todo dia, mudou tudo, mudou a forma de pagar isso, a forma de pagar aquilo, a forma de preencher o cheque, a forma tabelas, né? As tabelas, as tablitas, os vetores, não sei o que lá. Aí fazia a cartilha, explicava tudo, tocava o telefone, se atendia, aí falava, não, mas a minha situação é essa. Pera lá, temos que ligar para Brasília. Aí ligava para Brasília, os caras não tinham entendido ainda. Foi um tumulto. Essa história, no seu dia a dia, eu contei em Saga Brasileira, o livro, porque foi uma saga. Eu vi a saga dentro da redação, eu vi a saga no supermercado, nas vezes que eu entrevistei pessoas, donas de casa, e vi os planos econômicos serem feitos. Tudo isso foi importante. Quer dizer, o país fez um esforço muito grande para conquistar a estabilidade. Eu fiquei muito orgulhosa do Brasil nessa trajetória, por isso que eu quis transformar tudo isso em livro. E daí fiquei na economia. A sua pergunta inicial é como é que foi? Foi meio natural e foi meio proposital. Porque, sabe, a quantidade de mulher que foi para a economia, eu falei uma vez o seguinte, olha, gente, nós invadimos a praia deles. Eu sei mesmo, porque eu fiz parte do pelotão de desembarque. Você estava na linha da frente do pelotão de desembarque. E aí, porque queriam que as mulheres fossem fazer só coisas que eles supostamente achavam que era um interesse exclusivo das mulheres, né? Beleza, coisas assim. Coisas como se os brutos também não amassem. Os brutos também amam. Eles também usam cremes, eles também estão cheios de perguntas sobre várias coisas, mas como se beleza fosse um assunto só de mulher ou outras coisas assim. Então, a gente foi para a economia e se instalou na economia. Chegou um ponto que tinha tanta mulher na economia que eu era editora de economia e falei, gente, a próxima contratação vai ser homem. Eu preciso manter o equilíbrio ecológico. É verdade. Agora, Miriam, comentar a economia do jeito que você faz, quer dizer, com essa pegada de traduzir as coisas, as pessoas entenderem o que acontece, né? Não usar o economês, né? É uma coisa que requer um esforço bastante grande, é desgastante, é um trabalho que não termina. A ida para a literatura foi uma busca de um local, assim, de um ambiente um pouco mais tranquilo, mais amigável, mais ecologicamente ou não? Não, foi uma coisa assim diferente. Quer dizer, eu tenho um enorme prazer no meu trabalho e esse trabalho do jornalismo explicativo, o que explica, assim, por exemplo, olha, tem uma confusão enorme aqui, por exemplo, na crise energética. Aí eu vou explicar por que a MP 579 desorganizou a área do setor elétrico e por que como é que essas explicações, explicar isso, eu acho importante, porque eu acho que é um trabalho também de democracia. Quanto mais as pessoas entenderem, mais elas poderão formar sua opinião, pode ser até diferente da minha, sim, não é? E vão poder participar da decisão. Então, eu acho que nosso papel de explicar cada coisa, pegar uma ata do Copom, que é chata pra caramba ler aquilo, ler tudo aquilo, descobrir que no parágrafo 33 tem um recadinho do Banco Central que pode afetar a vida das pessoas, as pessoas vão falar, não, então é melhor aplicar em títulos públicos, porque os juros vão continuar subindo. Então isso eu acho importante. Então, tem uma parte disso aí que é árido, tem uma parte que é emocionante, quer dizer, ver
enfim, eu tive que estudar muito economia, eu tive que estudar muita teses, até na época dos planos de estabilização, você tinha que entender a lógica daquela teoria. É verdade, da e era teoria complicado, da hein? estabilização. Então, você tinha que falar, para falar, esse plano vai dar errado, esse plano vai dar certo, esse plano está inconsistente, esse plano está consistente, você tinha que estudar economia. Então, a gente estudou muito economia, aquela geração leu muito, mesmo livros de economia, aprendeu a fazer cursos para poder entender as coisas e tal. E a literatura? E a literatura, como é que entrou na minha vida? Na verdade, ela não entrou, ela sempre esteve comigo. Eu fui uma criança leitora, eu fui uma adolescente leitora, eu fui uma vida inteira uma grande leitora. Então, a leitura foi as barricadas nas quais eu me escondi para travar minhas lutas. A luta contra a timidez na infância, a luta contra o inconformismo e a rebeldia da adolescência, a luta contra a ditadura, a luta contra, enfim, tudo. Até uma vez eu sofri uma demissão muito injusta que me desestruturou muito, porque foi ao final de um processo hoje se diria, naquela época a gente não tinha noção, assédio moral, quer dizer, era uma coisa de destruir a sua autoconfiança e depois te demitir. Aí, eu saí muito mal dessa demissão. O que eu fiz? Eu tinha 30 anos, já tinha, portanto, bastante tempo de trabalho, eu comecei a trabalhar com 18. Eu comprei o nome da Rosa, que tinha acabado de sair. Eu comprei o nome da Rosa e fiquei dias fechado. Falei com minha mãe, toma conta dos meus filhos, preciso ler. Aí eu fiquei lendo o nome da Rosa. Quando eu terminou o nome da Rosa, fechei e falei, mãe, já estou bem, vou procurar emprego. A literatura te salvou também. A literatura sempre foi aquela coisa que eu busquei. Então, primeiro, eu sempre quis escrever livros. Então, eu sonhei desde a infância. Né? Sonhei, tipo sonhar mesmo. Aquela redação que eu não queria entregar para o professor falava, entrega, diz realmente o que você quer ser. Era uma pergunta sobre o que você quer ser quando crescer. E era assim, eu quero ser escritora. Olha. E, estou realizando agora, né, lancei a coletânea, Convém Sonhar. O Convém Sonhar já foi para me avisar que eu podia continuar sonhando com os livros, né? E depois veio Saga Brasileira, que ganhou Jabuti, o Jabuti de livro do ano, 2 Jabutis. E depois veio, eu fiz um livro infantil, que também, aí eu volto para a infância, foi um enorme desafio. Passarinhos, né? A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos. Isso. Esse ano está saindo A Menina do Nome Enfeitado. Então já é o segundo livro que está saindo agora. Vai sair, vou lançar aqui na Cultura no domingo, dia 25 Olha aí, então, a dica para domingo, dia 25 de maio. 20 de maio, mas eu tenho uma outra dica, presta atenção aí, você que está me ouvindo. Dia 22 de maio, 19 horas, na Livraria Cultura da Paulista, eu vou estar lançando Tempos Extremos, que é meu primeiro romance, que é uma ousadia. Né? Aí você pode adiantar o que é o tema do Tempos Extremos? Tempos Extremos. São os tempos extremos que eu trato. Né? São temáticas que sempre me chamaram muito, que eu li muito sobre isso e eu pensei muito sobre isso e vivi também um dos tempos extremos. Ditadura e escravidão. E pelas artes da ficção, né? A ficção da América Latina, ela recorre ao mágico, eu também recorro ao mágico, e se encontram esses dois tempos. E eu não vou contar mais nada, que estou doida para vocês lerem. Tá certo. Mas tudo se passa num grande casarão mineiro, né? Eu sou de Minas Gerais, grande casarão mineiro com seus mistérios, e aí tem uma jovem, eu tive que... A personagem principal é uma jovem que tem a idade dos meus filhos, então eu tive que me colocar na idade dos meus filhos e ver de forma crítica a minha geração. Porque tem um conflito entre irmãos do tempo atual, porque um foi ser militar e a outra foi ser guerrilheira. São os extremos. No plot da escravidão também tem uma divergência entre irmãos e aí um pai muito aflito pelas escolhas que os filhos estão fazendo
ambos lutando pela liberdade, mas de maneira diferente. Mas tem tudo que um romance tem que ter. Então, expectativas, surpresas. Então é dia 22, que horas 22, que é? 22, a partir de 19 horas, na Livraria Cultura, todo mundo que Encontro marcado com a Miriam Leitão nos Tempos Extremos. Aí eu vou ficar já em São Paulo, no dia 25, que é um domingo, de tarde. Eu tô na mesma livraria, lançando A Menina do Nome Enfeitado. A Menina do Nome Enfeitado. A Menina do Nome Enfeitado. Que é um livro muito fofo, porque assim, eu quis passar para a criança o encantamento da entrada do mundo da leitura. Como é que é encantador entrar no mundo da leitura? E ajudar a resolver um problema. O problema do H. O que a gente faz com H? Então é isso que a menina se depara, né? É um livro para crianças um pouco menores do que Passarinhos, porque Passarinhos é uma história mais longa, né? Uma história ambiental. Enfim, ao mesmo tempo estou escrevendo um outro livro para o ano que vem, que já estou escrevendo ao mesmo tempo, fui escrevendo ficção e não ficção ao mesmo tempo. Você consegue departamentar essas coisas todas na sua cabeça, assim? Como é que é? Um me fazia descansar do outro. Tá. Um é mais racional, é sobre perspectivas futuras do país, então eu tenho que estudar muito, eu tenho que olhar muito, eu tenho que, né? E os Tempos Extremos, o romance, eu tinha que me deixar levar. Que legal. Era assim, eu ia de um para o outro. Uma vez eu até escrevi uma poesia para os dois livros, você olha assim, pensa que eu estou apaixonada por dois homens. Meu marido, Sérgio Abranches, ainda bem que ele gosta das minhas poesias, leu e sabe do que eu estou falando. Muito bem. Bom, Miriam, então temos dois encontros marcados com a Miriam agora em maio, dia 22 às 19 horas, que é os Vidas Extremas. Tempos Extremos, desculpe. Os tempos que são extremos. Exatamente, desculpe. E alteram a vida das pessoas. É verdade. E no dia 25, a partir de que horas? A partir, eu não sei, é de tarde. Às 14 horas. Aquela tomar um café, ver a Miriam. Eu chego antes e eu fico sentada lá esperando a criançada. Aí pro lançamento do livro? A Menina do Nome Enfeitado. A Menina do Nome Enfeitado. O primeiro livro, Tempos Extremos, é lançado pela Intrínseca, fez um excelente trabalho. E o outro, nos infantis, eu estou na Rocco. Sim. E a Rocco também fez um excelente trabalho, o livro Menina do Nome Enfeitado. A ilustração de Alexandre Rampazzo está uma coisa realmente muito linda. E no meio disso tudo, a economia, né? No meio disso tudo, a economia nos seus várias janelas. Televisão, rádio, Uau. Miriam, hoje de manhã nós conversamos com o ministro Marco Aurélio Mello, que fez a abertura do Congresso, e ele revelou uma certa preocupação com os tempos que estão aí pela frente, e sobretudo agora a proximidade da Copa do Mundo, mas não só com ela, com os desdobramentos que devem acontecer até as eleições e depois das eleições também. Eu queria saber de você a sua visão do lado da economia. Como que o Brasil atravessa um momento bastante delicado e a gente sente em muitos mercados uma insegurança e uma incerteza. Ninguém sabe muito bem explicar o que acontece, ou ninguém, pelo menos, se atreve a explicar o porquê disso, mas a gente percebe um pisar nos ovos. Como que a gente passou daquele momento eufórico do Brasil, né? É só a conjuntura internacional que mudou, enfim, para esse momento em que a gente percebe uma certa, vamos dizer, uma delicadeza no ar, assim. Olha, a gente aquela euforia e agora a ideia de que nada vai dar certo no Brasil, são ambos exageros. São tempos extremos. São visões extremadas e sem profundidade, né? Então, aquela visão eufórica era um pouco estrangeira, né? Ela vem de lá. Eles começam a achar, não, é um país que tudo vai dar certo. Não, a gente tem um monte de desafios, a gente conhece nossos desafios. E aí, quando fala, não, vai dar tudo errado, tá fazendo tudo errado, vai dar tudo errado, o país que vai submergir. Não, não vamos. Não vamos. Nós estamos numa dificuldade grande nesse momento. Por quê? Porque o governo errou na política econômica, cometeu alguns erros, a inflação está alta, mas a gente não está fora de controle, mas a gente tem inflação represada, tem alguns preços que estão represados, portanto, você tem uma inflação por acertar no futuro, então isso é perigoso, você tem uma inflação e inflação, mas não é uma inflação como aquela que a gente já teve. Sim. E o brasileiro está muito comprometido com a inflação sob controle, isso é a minha convicção de contato direto com as pessoas que conversam muito comigo.
isso tem um problema na inflação, tem um problema na energia, de falta de cuidado. Aqui em São Paulo, também as autoridades erraram na administração da água. Uhum. Então, o calendário eleitoral postergou decisões que precisavam ser tomadas. Então, a gente está passando por 2014, deixando uma herança difícil para 2015. Decisões de sacrifício, você diria. Decisões de sacrifício, porque não foi só porque choveu menos. Choveu menos e faltou planejamento. Choveu menos e o governo em Brasília errou quando derrubou o preço da energia e impôs à Eletrobras um preço que não remunera seus serviços para fazer populismo. E aqui o governo de São Paulo que não quer encarar o fato de que precisa, sim, racionar. Hoje, eu digo para vocês, da minha parte, eu tomei o banho mais rápido da minha vida. Tá? Ok? Porque eu sei, eu fiquei olhando, pensando em Cantareira. Francesa. Eu entrei e pensei, Cantareira! Vai, rapidinho. O mesmo se aplica à Petrobras na questão do represamento dos preços dos combustíveis. Sim, também? Exatamente. Então, a Petrobras, no seu principal produto, que é a gasolina, e o seu segundo principal produto, que é o diesel, ela está sendo subremunerada. Ela importa por um preço e vende por outro preço. Claro que nem tudo ela importa. Claro. Muita coisa ela produz aqui com outros custos. Mas ela, em tudo que é importado, ela está tendo um prejuízo direto. Aí, quer dizer, tem coisas absurdas acontecendo, como o preço de mercado da Eletrobras saiu de 40 bilhões para 9 bilhões. Claro que ela não vale só 9 bilhões, mas mostra o descrédito. As pessoas não têm confiança hoje na administração da Eletrobras. Então, são todos esses problemas conjunturais. Como eu estou para escrever esse livro que eu vou lançar no ano que vem, que eu venho escrevendo desde 2000, assim que eu acabei o Saga, eu comecei a pensar nesse segundo, que é uma coisa de olhar para frente. Já tem título? História do Futuro. Ah, tá. Eu vou olhar não só na economia, vou olhar na economia, na demografia e em várias outras coisas. Está sendo um trabalho super fascinante, porque... E também me acalma. Quando eu acalma e aflige em alguns momentos. Quando eu olho para o longo futuro, eu vejo as chances do Brasil. Mas também, às vezes, eu vejo os riscos, se o Brasil não tomar uma decisão agora para ser adiante. A Copa do Mundo, ela pode representar algum combustível nesse mecanismo de aceleração da inflação? Eu vi uma matéria essa semana aqui em São Paulo que eu fiquei abismado. Em Itaquera, um apartamento de 2 dormitórios e 60 metros quadrados está sendo alugado por R$3 mil o dia. Os custos de aluguel de carro, eles dobram neste período, enfim, eram coisas que a gente mais ou menos imaginava que aconteceria, né? Mas assim, tem exploração e essa exploração vai se voltar contra nós mesmos, né? Porque todo mundo sai daqui com uma visão muito errada. E mais do que isso, pode ter uma mudança completa, que o cara está pagando hoje 3 mil em Itaquera, ele pode descobrir que o hotel que dá a maior vantagens pode estar mais barato, porque você vai tá tendo uma redução do turismo de negócios para São Paulo, né? E que é o grande alavanca do turismo, a grande alavanca, inclusive do transporte aéreo de passageiros, é a vinda para eventos e negócios em São Paulo. Porque está todo mundo falando, não, na Copa não vamos fazer o seminário, na Copa não vamos fazer o evento, na Copa vamos deixar, né? Então, na verdade, está tendo uma redução da ocupação prevista, tanto dos hotéis quanto das passagens aéreas. Então, essa tentativa de tirar uma grande vantagem se volta contra nós, porque era um bom momento de plantar uma visão boa do país, para investimentos e para turismo futuro. Agora, na sua visão, você é otimista com relação ao futuro do país, independentemente de resultados das eleições, por exemplo? Sim, porque, na verdade, quando você faz o exercício de olhar o futuro, você tem que olhar o futuro longo e não a conjuntura daqui. Entendi. Então, quando eu olho para o ano 2015, qualquer que seja o eleito, ele terá que fazer um ajuste. Se ele demorar, ou ela demorar, a fazer o ajuste, vai ser pior. Então, e esse ajuste é o quê? Vai ter que acertar tudo isso que está sendo postergado nesse ano de 2014. Então, não vai ser um ano fácil, o ano 2015. Mas depois, eu estou olhando para coisas bem mais adiante, né? Eu estou pontuando alguma coisa. Eu não estou fazendo nenhuma adivinhação do futuro, porque eu não sou adivinha. Eu sou jornalista. E jornalista faz o quê? Olha os dados, conversa com os especialistas, conversa com as pessoas conta histórias. Você diria que essa consciência da necessidade desses ajustes, ela é comum a todos os candidatos?
eu não sei se todos estão conscientes do tamanho das dificuldades, né? Mas eu sei muito bem o que é a inevitabilidade de algumas coisas. Sim. Vamos lembrar que o ex-presidente Lula dizia o tempo todo que ia mudar tudo isso que estava aqui. Quando ele assumiu, ele manteve as bases da estabilização. Por quê? Porque ele recebeu um recado claríssimo dos eleitores de que não queria perder a moeda e o esforço de estabilização, que tinha sido uma luta longa, passado por vários fracassos e que, enfim, tinha conhecido sucesso no governo Itamar Franco sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Então ele ficou contra, eles ficaram contra a lei de responsabilidade fiscal, entraram na justiça e tal, e depois, ao chegar no governo, cumpriram. Eu me lembro que um pouco antes da eleição, eu conversei com uma agência de risco que me perguntou: você acha que o Lula, se for eleito, vai fazer? Eu falei: não vai. Por que não vai? Porque ele vai pensar na sobrevivência política. E a democracia permite que o governante receba os recados de diversas formas. Exato. Pelo voto e também por várias outras formas. Recebe o recado de por onde que o país quer ir. Eu acho que o país já escolheu o seu caminho. O Brasil quer ser democrático, ele escolheu isso. O fim da ditadura não foi apenas o fim de mais uma ditadura, foi o rompimento com os regimes autoritários que atravessaram a República. Eu acho que escolheu ter uma economia com inflação baixa. Acho que escolheu reduzir a pobreza, isso ficou muito claro no governo Lula. Reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade. E temos novas escolhas para fazer. Escolher a educação, escolher a proteção do patrimônio natural, escolher o combate à corrupção. A gente tem uma agenda. O Brasil tem uma agenda. Tem gente que acha que o Brasil não tem agenda. O Brasil tem agenda. Ele quer seguir nesse caminho. Então, ele vai passar os recados para os governantes, sabe? Eu acredito na democracia, porque a democracia ela permite que que se passe o recado e o governante, independentemente, não é que não interessa, não haja diferença entre os governantes, né? Um vai entender mais rápido, outro vai entender melhor, um vai administrar melhor, outro vai entender pior. Cada um vai fazer a sua escolha. O importante é que haja um debate aberto, justo, e que os brasileiros escolham mais um mandato para presidente Dilma ou um mandato para um dos candidatos da oposição. Isso aí é a urna que vai decidir. O que nós, brasileiros, já decidimos é que a gente quer um país com mais desenvolvimento social. E que venha 2015, né? Miriam Leitão, muito obrigado pela sua entrevista. Eu posso, antes, agradecer mais uma vez a Mega Brasil. Queria agradecer a Mega Brasil e todo mundo que fez parte desse congresso de imprensa corporativa. E todo mundo que fez parte dessa escolha, porque é uma escolha do meu nome como personalidade de comunicação do ano. Eu sou jornalista, escolhi a comunicação porque é o oposto que alguém podia imaginar que eu fosse escolher pela minha timidez da infância. E olha que sorte, eu sou comunicadora, nós somos comunicadores na era da comunicação. Então a gente tem muita responsabilidade. Esse prêmio me faz pensar mais ainda sobre a minha responsabilidade, mas me faz ter também um momento de muita alegria que eu posso compartilhar com meus amigos. Queria agradecer a todos por isso. Que bom, a alegria é toda nossa em poder homenageá-la. Então a gente conversou com a Miriam Leitão, a ganhadora do Prêmio Personalidade da Comunicação 2014, numa cerimônia que vai acontecer daqui a pouquinho. E deixo aqui um recado para aquela pessoa que demitiu a Miriam lá atrás. Olha, você estava errado. Olha, ele não foi o único, sabe? Demitido outras vezes com outras coisas, tipo, não, desiste. É isso aí, ela não desiste e ela merece esse prêmio. A gente vai então para o intervalo e voltamos a qualquer momento com um boletim do 17º Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa, nessa cobertura que fazemos aqui diretamente do Centro de Convenções Rebouças em São Paulo. Miriam, muito obrigado, um abraço, parabéns pelo prêmio. Muito obrigada. Até abraço já. A todos. Você ouviu mais uma edição do Jornal da Comunicação Corporativa. Os detalhes sobre as notícias aqui veiculadas você encontra no site www.megabrasil.com.br. Mais notícias você ouve aqui em um novo boletim dentro de uma hora.